O incrível segredo desta avó, má raiva, que despertou sozinha na escuridão e transformou tudo. A chuva caía forte em Santa Luzia, e a luz da casa de Dona Nena mal iluminava o ambiente. Com seus 65 anos, essa avó de coração generoso enfrentava a solidão, cuidando de seus 3 netos e tentando mantê-los longe das armadilhas do bairro. Naquele momento, enquanto a tempestade rugia lá fora, os gritos desesperados da casa vizinha a fizeram pular do sofá. Havia algo de errado, e a sua intuição, afiada como sempre, disse para ela agir. Ela sabia que ali morava Pedro, um jovem considerado problema por muitos, mas que na verdade era apenas uma alma perdida. Com um casaco surrado e o coração acelerado, Dona Nena saiu para a chuva, guiada pelo instinto de quem sempre buscava oferecer amor onde havia dor. Quando finalmente entrou na casa de Pedro, suas esperanças se despedaçaram ao vê-lo em frangalhos, cercado por suas próprias sombras. Ele a olhou com os olhos cheios de desespero, mas Dona Nena retribuiu com um sorriso caloroso, aquele mesmo que sempre usava para confortar seus netos. "Vem cá, meu filho", disse ela, estendendo a mão. A conexão foi instantânea. E naquele momento, Dona Nena decidiu que não poderia deixar Pedro à mercê de seus demônios. Mas esse ato de amor gerou uma onda de julgamentos na comunidade. Ao saberem da situação, seus netos ficaram divididos. "É perigoso, vovó", exclamou Lucas, o mais velho, com a voz trêmula. "E se ele te trair?", questionou Ana, a filha do meio, enquanto a caçulinha só balançava a cabeça, assustada. As críticas dos vizinhos começaram a ecoar como trovões, e Dona Nena sentia o peso do olhar da cidade inteira sobre seus ombros. Ela estava diante de um dilema imenso: proteger a própria família ou abrir seu coração ao jovem que também precisava de amor e compreensão. Cada pensamento parecia como uma tempestade dentro dela. A decisão estava pendendo, e as vozes da vizinhança se tornavam cada vez mais altas. "Ela vai se arrepender", sussurravam. Mas ao ouvir o desabafo de Pedro, as palavras dele eram como uma lanterna na escuridão. Ele falou sobre os medos, as perdas, as dores que carregou por tanto tempo. No sofá desgastado de sua casa, Dona Nena sentiu que mais do que acolher um garoto, ela estava acolhendo a esperança dele, e talvez a dela também. Assim, enquanto o mundo lá fora continuava tempestuoso, numa reviravolta inesperada, um membro da comunidade entrou sem bater, trazendo uma proposta que poderia mudar tudo. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar." O ar estava pesado, e a tensão tornava cada segundo mais intenso. O convite feito por aquele homem poderia ser a salvação de Pedro, mas também poderia desencadear uma série de problemas que Dona Nena nem conseguia imaginar. Perante a possibilidade de transformação, o coração dela pulsava forte. O que ela faria? Continuaria a lutar contra o preconceito ou se renderia à pressão da comunidade? A escolha estava nas mãos dela, e a história de Dona Nena e Pedro estava prestes a ser reescrita de maneiras que ninguém poderia prever. Enquanto a chuva caía incessantemente lá fora, o homem que havia entrado sem bater apresentava-se como Mário, um ex-professor de música, agora com os olhos cansados, mas com um brilho de esperança. Ele era um conhecido da comunidade, alguém que muitos respeitavam e que, assim como Dona Nena, acreditava que todos merecem uma segunda chance. Ele olhou para Pedro e viu não um problema, mas um potencial desperdiçado. "Mãe, eu não sei se isso é uma boa ideia." Lucas interrompeu a conversa com a preocupação estampada em seu rosto. Dona Nena, no entanto, estava atenta. Os olhos de Mário brilhavam com sinceridade enquanto ele falava. Sobre um projeto que estava levando a cabo. "Quero abrir um espaço onde jovens como Pedro possam se expressar, aprender e, quem sabe, encontrar um propósito. E eu gostaria que ele fosse o primeiro a fazer parte disso." As palavras de Mário tocaram a alma de Dona Nena. Ela sempre acreditou que a música poderia curar feridas profundas, assim como conseguir um lugar seguro e acolhedor. Se Pedro pudesse fazer parte disso, poderia encontrar um caminho para sair da escuridão que o envolvia. Enquanto isso, o olhar aflito de Lucas disfarçava o desejo de proteger a avó, mas também o entendimento de que ela nunca desistiria de amar alguém que estivesse sofrendo. "E se ele falhar, Mário? E se houver problemas? Como vou lidar com isso?"
O tom de Dona Nena era de incerteza, mas também de alguma forma ele carregava uma pequena centelha de esperança. Primeiro, olhou nos olhos de Pedro, que observava tudo em silêncio, parecendo tão pequeno e vulnerável naqueles momentos que lhe foram oferecidos. É exatamente isso que você está fazendo, Dona Nena, disse Mário com calor. Às vezes, precisamos correr riscos para encontrar a verdadeira grandeza em nós mesmos. Pedro precisa de chance e amor. Ele não é o que o bairro diz que ele é. Os netos observavam a cena. Ana, a filha do meio, buscava entender o que estava acontecendo, seus olhos cheios de dúvidas. Vovó, e se ele não mudar? E se a gente se machucar? Dona Nena percebeu que ela também estava dividida, sentindo o peso da responsabilidade que esse novo passo trazia. Mas havia algo nele. O brilho no olhar de Pedro quando Mário mencionou a música, um vislumbre de um futuro que poderia ser mais bonito. A crítica negativa que já haviam escutado. Enquanto a chuva lá fora continuava a cair, ela sentia um desejo inexplicável de dar essa chance a Pedro. O que poderia ser mais transformador do que a música? Um novo começo. Com o coração pulsando forte, ela respirou fundo e sorriu, parecendo mais jovem, quase como se estivesse revivendo um sonho perdido. Sabe de uma coisa, Mário? Se você está disposto a me ajudar a guiá-lo, então eu vou apoiar essa ideia, disse ela, sentindo o peso das vozes externas começando a se dissipar. A reação não foi imediata. Pedro parecia atordoado, como se estivesse saindo de um pesadelo. Mas, aos poucos, um sorriso tímido começou a se formar em seu rosto. Ele olhou para Dona Nena e, pela primeira vez, ela viu uma chispa de esperança nos olhos dele. Mas ainda havia um grande obstáculo pela frente, e a pressão da comunidade continuava a se intensificar. O que será que aguardava essa nova parceria? À medida que o sol começava a romper as nuvens, uma nova tempestade se aproximava. A comunidade, furiosa com a escolha de Dona Nena, começava a se mobilizar, e vozes mais altas se erguiam na tentativa de silenciar sua bondade. Dona Nena sabia que a jornada estava apenas começando, e o futuro dela, de Pedro e de toda a sua família dependia das escolhas que fariam a seguir. O verdadeiro desafio estava prestes a acontecer, e ela só conseguia pensar: será que a mudança realmente começará agora? A manhã seguinte começou com um ar de expectativa densa, quase palpável, enquanto Dona Nena preparava o café. O aroma do café fresco preenchia a casa, mas por dentro ela sentia um misto de ansiedade e esperança. Pedro estava no quarto, vestido com uma camisa que pertencera ao avô, um sinal de que ele começava a se sentir confortável com a ideia de mudar, mesmo que um pouco. Mãe, você tem certeza disso? Lucas insistia, a preocupação voltando a cravar-se em seu tom, como se as palavras pudessem proteger a avó de um futuro incerto. Ele olhava pela janela, a luz da manhã começando a iluminar as ruas ensopadas. A comunidade não vai aceitar, eles nunca vão aceitar. Lucas, se eu não tentar, nunca saberei se Pedro pode ser diferente, respondeu Dona Nena com firmeza, ainda decidida a dar aquele passo. A determinação dela era como um farol, guiando não apenas ela, mas também Pedro, que aos poucos se aproximava da mesa. Quando a pequena reunião começou, Mário trouxe uma guitarra velha. Esta é a arma da transformação, disse ele, as mãos deslizando casualmente sobre as cordas, como se já visse a música dançando no ar. Pedro olhou fascinado, como se estivesse admirando um sonho tomando forma. Vou ensiná-lo não apenas a tocar, mas a usar a música para se expressar, para liberar o que está dentro dele, Mário explicou, os olhos fixos em Pedro. Para a primeira vez na vida, o jovem sentiu que poderia ser parte de algo maior. Ele assentiu, um gesto tímido, mas cheio de significado. Dona Nena observava cada movimento, as palavras de Mário penetrando seu coração. A música poderia ser a chave que abriria portas que sempre estiveram fechadas. Mas a dúvida ainda a fazia hesitar. E foi nesse momento que o telefone tocou. Dona Nena atendeu e a voz do outro lado era de uma vizinha, conhecida por ser a porta-voz das críticas. Oi, Nena, eu soube que você está trazendo Pedro para esse projeto. Não acho que é o certo. Ele é problemático, você sabe disso, não sabe? As palavras atravessaram Dona Nena como uma faca afiada. Mas, ao invés de ceder ao medo, ela respirou fundo. Eu sei quem ele pode ser, respondeu firmemente, e eu vou lutar por ele. Ao desligar, ela viu Pedro, que a observava com um olhar vulnerável, buscando confirmação.
Reconhecendo a necessidade dele, Dona Nena declarou: Pedro, você merece essa chance. Não se preocupe com o que eles dizem, a música vai te guiar. Os dias que se seguiram foram um verdadeiro campo de batalha. A comunidade se organizou e rumores começaram a correr. Aqueles que se opunham ao novo projeto não hesitaram em expressar sua indignação. Cartazes manchados de palavras duras e olhares desconfiados tornavam o clima pesado e tenso nas ruas. Mas, ao mesmo tempo, surgiram vozes em apoio a Dona Nena e sua fé em Pedro. É preciso ter coragem para mudar. É isso que é ser uma comunidade, ajudar um ao outro, uma mulher exclamou em uma reunião do bairro, fazendo com que algumas cabeças se voltassem em defesa do jovem. Pedro começou a ensaiar com Mário todas as tardes, e aquilo se tornava um refúgio. A música se tornava a força que ele não sabia que possuía. Contudo, no fundo de seu coração, ele sentia o peso das expectativas. E as palavras de seus vizinhos começavam a ecoar novamente quando ele fechava os olhos após os ensaios, enquanto a dúvida sussurrava se ele realmente poderia mudar. À medida que o projeto de Mário tomava forma e os ensaios seguiam, Dona Nena não imaginava que uma forma de resistência estava prestes a acontecer. As vozes da comunidade se tornariam mais elevadas, dividindo opiniões e acirrando ânimos. Quando o grande dia da apresentação se aproximava, uma linha tênue se formou entre a aceitação e a rejeição. E a pergunta que pairava no ar se tornava mais premente: o que realmente aconteceria na noite da apresentação? A semana da apresentação chegou e o clima na comunidade ficou ainda mais tenso. Gritos de apoio e reprovação se entrelaçavam nas ruas, formando uma sinfonia de vozes que ecoava pela vizinhança. Era como se todos estivessem em um imenso auditório, prontos para aplaudir ou criticar. Pedro, por sua vez, sentiu o peso dessas expectativas se acumulando em seu peito, como uma tempestade prestes a explodir. Naqueles dias, Dona Nena se tornou a líder natural do grupo. Ela visitava cada vizinho, explicando novamente seu propósito. Não é sobre Pedro apenas, mas a todos nós. Precisamos começar a olhar com mais amor e compaixão, ela falava, com uma determinação que fazia seu coração pulsar forte. Mas em cada casa que entrava, Dona Nena sentia que uma luta interior se estabelecia, a luta entre o amor pela sua família e o medo do que a mudança poderia trazer. Enquanto isso, as aulas de música prosseguiam e Pedro mergulhava cada vez mais no mundo das notas e acordes. Cada ensaio com Mário era um vislumbre de liberdade, como se estivesse rasgando as algemas que o prendiam ao passado. Certo dia, ao tocar uma melodia simples, ele sentiu uma emoção brotar e, naquele momento, fez uma decisão. Ele compartilharia sua própria história através da música. Pedro queria mostrar a todos quem ele realmente era e não o que a comunidade pensava dele. Na véspera da apresentação, um grupo de moradores organizou um abaixo-assinado contra o projeto de Dona Nena. As palavras escritas ali eram frias e duras, como se o papel incorporasse a resistência deles. Ao entardecer, Dona Nena recebeu mais uma ligação, desta vez de uma amiga que sabia da situação. Nena, você não pode deixar isso acontecer. Eles estão armando um verdadeiro show contra seus planos. Você precisa se preparar. O coração de Dona Nena disparou ao ouvir aquelas palavras, mas a dúvida não a dominou. Ao invés disso, ela decidiu que aquela noite mudança não seria apenas sobre Pedro, mas sobre todos que estavam dispostos a ouvir. Assim, juntou todos os que apoiavam a ideia e convidou cada um deles para uma reunião de emergência. Os rostos de felicidade e apreensão de seus aliados eram espelhos da sua própria luta interna. Hoje, nós não estamos aqui só para ajudar Pedro, estamos aqui para fazer história, declarou Dona Nena, com uma força que irradiava esperança. Mas, no fundo, havia um medo crescente. E se a rejeição se tornasse maior do que imaginava? No dia da apresentação, os preparativos tomaram conta do espaço. Luzes pendiam do teto e a comunidade começava a se aglomerar, aqueles que eram a favor e aqueles que se opunham, todos prontos para ver o que aconteceria. Pedro estava nos bastidores, observando a multidão, e as batidas de seu coração soavam como uma sinfonia dissonante. Mário o incentivava. Acredite em você, Pedro. A música é a sua voz. Deixe que ela ecoe. Quando chegou o momento de entrar no palco, uma onda de insegurança tomou conta de Pedro. Ele queria gritar, fugir e, ao mesmo tempo, se libertar.
mas um olhar de Dona Nena, piano e cheio de amor, o ancorou. E assim, ao pisar nos holofotes, ele decidiu que não podia se esconder mais. Na frente dele havia um mar de rostos, alguns conhecidos, outros que ele apenas via pelas janelas. Ele respirou fundo e começou a tocar, mas antes de cantar, olhou para a plateia e fez uma grande revelação. Essa música é a minha verdade, é aqui que eu me encontro. O que Pedro não sabia era que as palavras que se seguiam iriam provocar mais do que uma simples reação. Elas poderiam mudar o futuro de toda a comunidade. Enquanto sua voz se elevava, um novo eco despontava no ar. Será que ele encontraria aceitação? E ao final, seria essa apresentação o primeiro passo para a transformação que todos precisavam? Pedro sentiu o frio na barriga enquanto a primeira nota saía do seu violão. O som ecoou, puro e sincero, como se o próprio coração dele estivesse contando sua história. Ao seu redor, a multidão estava em silêncio, uma expectativa palpável no ar. O olhar de Dona Nena era seu farol, um lembrete do amor e da esperança que estavam em jogo. Ele começou a cantar, e suas palavras dançaram entre eles, como folhas ao vento. Eu sou mais do que esperam de mim, eu sou mais do que me ensinaram a ser. A letra brotava de sua alma e se misturava com a brisa da noite. A cada verso, Pedro sentia um pouco de seu medo se dissipar, como se cada nota estivesse lavando suas inseguranças. Ele viu algumas pessoas sorrindo, outras com lágrimas nos olhos. O som da sua voz parecia tocar uma parte escondida nos corações daquelas pessoas. Mas então, ao longe, ele viu um grupo encarando-o com desdém. O mesmo pessoal que havia assinado o abaixo-assinado, segurando cartazes que diziam: "Isso não é mudança, é uma ilusão." A raiva e o desprezo deles eram como uma sombra no meio da luz que ele tentava criar. Pedro respirou fundo, firmou os pés no palco e decidiu não se deixar abalar. Esse sou eu, é aqui que eu me encontro, e isso não pode ser silenciado. A transformação não estava apenas em suas notas, mas na coragem que brotava dele mesmo. Ele era um farol de esperança, e mesmo que muitos ainda não estivessem prontos para essa iluminação, ele não poderia parar. As batidas de seu violão se tornaram mais intensas, seus olhos se fixaram nos que o apoiavam. Aqueles que acreditavam que a mudança era possível eram agora o seu público. No entanto, à medida que a música chegava ao clímax, um dos membros do grupo opositor se levantou. José, um dos mais respeitados da vizinhança, gritou: "Isso é um absurdo, você não representa esta comunidade. A tradição não pode ser rasgada assim." O murmúrio na plateia aumentou. Pedro parou por um instante, o coração disparando. Dona Nena avançou, interpondo-se entre Pedro e José. "E o que é a tradição senão um reflexo do que somos? Precisamos evoluir, e isso começa ouvindo quem está aqui, na nossa frente." A voz de Nena era firme como uma rocha. Ela chamou a atenção e por um momento todos se calaram, inclusive José. A força dela fez com que muitos refletissem. A música de Pedro intensificou-se, suas emoções se manifestando na melodia. Ele percebeu que não estava sozinho naquele palco, que cada acorde que tocava era uma união entre aqueles que desejavam mudança e os que temiam. Ao final da apresentação, as palmas começaram a aumentar, primeiro uma, depois outra, até que a plateia inteira aplaudia freneticamente. Mas em meio à consternação e emoção, Pedro viu um olhar familiar que não estava aplaudindo. A expressão de sua mãe, que sempre teve dificuldades em aceitar que ele embarcasse nessa jornada. Para ela, a mudança representava o desconhecido. Ele sentiu seu estômago revirar ao perceber que, enquanto muitos na plateia estavam começando a aceitar sua verdade, ela ainda estava no escuro. Dona Nena, percebendo a hesitação de Pedro, se voltou para a multidão. "Essa noite não é apenas sobre Pedro, é sobre todos nós. Precisamos olhar uns para os outros com um novo olhar." A voz dela ecoava na mente de todos. Mas no fundo, Pedro se perguntava: e se sua própria mãe não conseguisse aceitar quem ele realmente era? O pensamento o corroía. Entre aplausos e gritos de apoio, havia uma dor latente, e isso o fez hesitar. Como poderia buscar a verdade e a aceitação de todos, se a pessoa que ele mais queria ao seu lado ainda não o entendia? Ao encerrar a música, ele fez uma pausa e olhou diretamente para ela, um apelo silencioso. Começou a falar novamente. "Eu não sou apenas um canto solitário, eu sou parte de todos nós, e juntos podemos fazer da nossa história algo belo." A pressão em seu coração aumentou, e a dúvida o envolvia de novo.
O que Pedro não sabia era que essa apresentação estava apenas começando a revelar verdades não ditas, e o que sua mãe tinha a dizer poderia mudar o curso de tudo. Ele se preparou para ouvir não apenas a sua própria canção, mas a resposta que mais temia. A verdadeira transformação estava prestes a acontecer. Pedro permaneceu parado no palco, as palmas da multidão ainda ressoando em seus ouvidos. Mas, em vez de euforia, o que ele sentia era um peso crescente em seu peito. As pessoas estavam aplaudindo pela coragem que ele ousou mostrar, mas aquele olhar de sua mãe, que ainda o observava com um misto de confusão e desapontamento, deixava seu coração apertado. Ele engoliu em seco e, com um esforço, desceu do palco. O brilho dos holofotes ainda iluminava a cena, mas seus pensamentos estavam profundamente concentrados em uma única certeza. Ele precisava conversar com ela. Precisava entender o que estava passando dentro dela. Mãe, Pedro começou, hesitante. Dona Nena, percebendo a conversa que se formava, deu espaço, mas manteve seu olhar fixo em Pedro, como se estivesse mais ansiosa do que antes. A mãe dele olhou para o chão, como se as pedras da calçada tivessem a resposta que ela não queria admitir. Não era apenas a apresentação que a incomodava, era o que aquilo representava para toda uma vida de expectativas. Você fez um bom trabalho, Pedro, ela murmurou, ainda sem encontrá-lo nos olhos. Ele podia ouvir o tremor em sua voz. A última vez que ela o ouvira cantar foi há anos, quando ele ainda arriscava pequenas apresentações. Mas aqueles dias pareciam distantes agora. Só não é fácil para mim ver você mudando assim. Mudando? Pedro sentiu raiva e dor. Mãe, eu sou o mesmo. Estou apenas mostrando quem eu sou de verdade. Ela a viu balançar a cabeça, como se não estivesse pronta para ouvir. Dona Nena aproximou-se, sentando-se em um banco próximo. Pedro a seguiu. Ele esperava que as palavras dela viessem, mas o silêncio pairava pesado entre eles. Mãe, eu quero que você entenda, ele começou, mas a voz dela interrompeu, como uma onda que quebra a calmaria. Pedro, eu sempre sonhei que você fosse quem quisesse ser, mas é difícil para mim. Eu não sei se estou pronta para tudo isso, disse ela, finalmente desgrudando seus olhos do chão e encontrando os dele. Era como se um véu tivesse sido afastado, e a dor em seu olhar era inegável. Pedro sentiu um aperto na garganta. Era doloroso ver a mãe tão frágil, tão perdida diante da realidade que ele tentava construir. Você só precisa me ouvir, ele insistiu. O que eu faço não é contra você, é por nós. Essa é a minha verdade, e se você não puder me apoiar, onde eu acredito meus sonhos? As palavras escorregaram de seus lábios como uma flecha. Ele sabia o quanto doía ter que se pôr de frente para essa conversa, mas o peso do silêncio os dois carregavam era insuportável. O que ele buscava não era apenas reconhecimento, era amor e aceitação. Eu não sei se consigo, Pedro, e isso me machuca. Ela começou a chorar, e a visão da mãe derramando lágrimas fez o coração dele despedaçar. A fragilidade dela era um eco de seus próprios medos. Vamos dar um passo de cada vez, ele sugeriu, a voz abafada pela dor. Podemos aprender um com o outro. Eu não quero perder você, mãe. Ela o encarou com um misto de esperança e receio. O estômago de Pedro se revirou enquanto esperava pela resposta que poderia mudar tudo. As palmas da multidão ainda reverberavam em sua mente, mas agora o maior aplauso que ele desejava era o da própria mãe que amava. Dona Nena levou a mão ao coração e depois fechou os olhos. O que ela diria poderia não apenas definir o futuro deles, mas também a aceitação de suas histórias pessoais. O último brilho no rosto dela refletia um pingo de determinação, mas Pedro não podia prever qual caminho ela escolheria. O silêncio se instalou de novo, pesado e cheio de expectativa. O futuro estava ali, à sua frente, esperando por uma resposta que poderia mudar tudo novamente. E Pedro se perguntava, ela teria coragem de dar o próximo passo com ele? A tensão no ar tornou-se densa, enquanto Pedro sentia que o tempo havia parado. A resposta de Dona Nena poderia mudar tudo. O coração dele batia forte, quase saltando do peito. Ele estava ansioso, mas também esperançoso. Tudo o que ele queria era que ela entendesse que seu desejo de se expressar não significava abandoná-la, mas sim honrá-la. Finalmente, ela abriu os olhos lentamente, como se estivesse saindo de um profundo sono. O olhar dela, antes perdido, agora estava nublado de emoção. Pedro,
eu não sabia que isso significava tanto para você. As palavras dele estavam ecoando em sua mente, fazendo-a perceber que a mudança não era um sinal de rebeldia, mas uma forma de Pedro buscar sua própria voz. Mãe, o que eu faço no palco é apenas uma parte de mim que estava escondida. É o que me faz feliz. Ele respondeu, sentindo uma leve brisa de alívio passar por ele. Mas ainda havia uma barreira invisível entre eles, e Pedro sabia que precisava de mais. Dona Nena, agora mais calma, começou a falar. Quando você cantava, quando era pequeno, eu via o brilho nos seus olhos, e isso me deixava tão feliz. Mas, quando as coisas mudaram, eu senti que estava perdendo o filho que eu conhecia. Eu tinha medo do desconhecido. Pedro escutava as palavras dela e percebia que, por trás do medo, havia amor. Um amor que apenas não soubera se expressar da maneira que ele precisava. Mãe, eu sou o mesmo. Estou apenas crescendo e descobrindo quem sou. Aceitar isso não é fácil, mas eu prometo que vou te levar comigo nessa jornada, disse ele, buscando acreditar em suas próprias palavras. Ela limpou as lágrimas com a parte de trás das mãos, lembrando-se das memórias que a conectavam ao filho. Pedro, eu quero tentar entender, mas preciso de tempo. E eu vou te dar todo o tempo que precisar, ele respondeu, sentindo uma onda de empatia invadi-lo. Eles se olhavam, e naquele momento, Pedro sentiu que algo importante havia mudado entre os dois. O som das palmas da multidão longe se transformou em ruído branco, um pano de fundo para a conversa íntima que acontecia entre mãe e filho. Ao redor deles, as pessoas estavam dispersando, mas Pedro estava totalmente focado na mãe. O mundo ao redor parecia ter desaparecido, restando apenas eles dois e o peso de suas emoções. Eu sempre irei te apoiar, Pedro, só que isso é algo novo para mim. Eu vou precisar de ajuda para lidar com isso. Dona Nena finalmente admitiu. E você vai ter, mãe. Eu vou estar aqui sempre que precisar. Nós dois vamos aprender juntas. Ele respondeu, um sorriso começando a iluminar seu rosto. Mas antes que pudesse aprofundar essa nova conexão, uma figura conhecida surgiu no caminho. Era tio Paulo, o irmão mais velho de Dona Nena. Um homem que sempre foi um espelho dos valores antigos da família. Quando ele avistou Pedro e Dona Nena, a expressão dele se transformou. Ele parecia estar em choque. Dona Nena, o que está acontecendo aqui? Ele perguntou, com o tom de um homem que não aceitava mudanças facilmente. O coração de Pedro disparou novamente. Como tio Paulo reagiria às novas mudanças? Verdade que ele estava tentando estabelecer? A tensão se instalou na atmosfera e Pedro percebeu que a conversa estava longe de acabar. Estamos apenas conversando, tio, respondeu Pedro, tentando manter a calma. Mas ele sabia que o apoio da mãe seria mais importante do que nunca, pois a situação estava prestes a ficar ainda mais complexa. O próximo passo que ele tomaria poderia significar a aceitação ou um novo confronto. A expressão de tio Paulo era uma tempestade em meio à calmaria que Pedro e Dona Nena tinham encontrado entre si. A tensão pairasa, carregada de incerteza. Pedro respirou fundo, tentando reunir coragem. Sabia que precisava enfrentar aquele momento, não só por si, mas pela mãe. Tio, eu estou cantando agora, e isso é uma parte de quem eu sou, disse Pedro, as palavras escapando de seus lábios como se cada sílaba fosse um passo num caminho sem volta. O olhar de tio Paulo dureceu ao ouvir isso. Cantar? E por que você não me contou antes? É isso que você quer? Abrir mão da família? Das tradições? Sua voz estava cortante, regada com a frieza que só se vê em momentos de afronta. Dona Nena se virou para tio Paulo, sentindo a necessidade de defender o filho. Paulo, não é isso. Ele não está abrindo mão de nada. Pedro apenas encontrou uma forma de se expressar e eu quero entender. Seus olhos estavam cheios de determinação, uma luta silenciosa entre o amor e a tradição. Entender? Isso é tudo o que você tem a dizer? E o que será de nós, do que a família construiu? Tio Paulo olhou para Pedro, a desaprovação evidente em seu rosto. Para ele, mudar era sinônimo de desonra. Pedro sentiu um nó na garganta. O que mais poderia dizer? Tio, eu sei que isso é difícil, mas eu não estou aqui para causar problemas. A música é o meu jeito de me conectar com quem sou, e eu não quero que ninguém se sinta como se estivesse perdendo algo. Sua voz tremia, mas ele se esforçou para transmitir sinceridade.
Está perdendo sim, está nos afastando daquilo que acreditamos. Tio Paulo rebateu, firme como uma rocha. A raiva corria em suas veias, pulsando ao ritmo da tradição que ele tanto defendia. E naquela fração de segundo, Pedro percebeu que não se tratava apenas de sua escolha. Havia um eco de vozes do passado, memórias de avós, tios, toda uma família que se apoiava em pilares tão longos quanto as raízes das árvores nos quintais. Poderia ele realmente ser aceitável nesse novo contexto? Eu quero que as coisas mudem, tio. Não estou pedindo para você aceitar tudo de imediato, mas posso ser melhor e ainda fazer parte da família. Pedro implorou, seus olhos buscando a aprovação não só do tio, mas de toda a estrutura familiar que o cercava. Dona Nena olhou para o irmão, seu coração dividido. Enquanto isso, uma onda de coragem tomou conta de Pedro. E se a nossa avó ouvisse isso? Ela sempre amou a música. Você mesmo disse que todos nós temos algo a aprender com ela. O semblante de tio Paulo se relaxou um pouco. Ele estava prestes a retrucar, quando Dona Nena fez um gesto súbito. O que você sabe sobre a avó, Paulo? O que você realmente sabe sobre os sonhos dela? Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Tio Paulo hesitou, os olhos fixos em Dona Nena, enquanto ela continuava. Ela também teve que lutar por seus sonhos. Você nunca se lembrou disso? As palavras de Nena flutuaram entre eles como um eco distante, trazendo à tona memórias guardadas. Em um momento, o fogo da discussão se transformou numa chama de lembranças compartilhadas, esquecidas por muito tempo. A figura da avó, forte e destemida, se materializou nas mentes deles. Pedro percebeu que, talvez, naquele espaço de conflito, havia uma oportunidade. E se nós formos a mudança? E se, ao invés de nos separarmos, nós nos unirmos? A música pode ligar nosso passado ao presente, sugeriu, um brilho de esperança em seus olhos. Os dois tios se encararam, profundamente tocados por aquelas palavras. Mas ainda havia incertezas nos olhos de tio Paulo. E se isso não for o que a avó queria? Que tal descobrirmos juntos? Pedro propôs, seu coração batendo forte, ansioso por uma resposta. A atmosfera era eletromagnética, pulsando com promessas não ditas e medos compartilhados. Aquilo poderia ser um passo rumo à aceitação, ou um desvio para novas crises. O silêncio se estendeu, enquanto cada um ponderava a profundidade das escolhas que estavam prestes a fazer. Pedro sentiu a mão de Dona Nena se apertar levemente na dele, um gesto silencioso de apoio. Mas, enquanto a tensão aumentava, uma pergunta crucial pairou no ar. O que eles realmente estavam dispostos a sacrificar para se manter unidos? Pedro observou a hesitação nos olhos de tio Paulo. Era um momento crítico, quase palpável. Ele desejava que esse instante, tão delicado quanto uma borboleta em voo, não se desfizesse em palavras ríspidas. Cada segundo que passava parecia se estender, como se esperasse que a verdade estivesse prestes a surgir. Paulo, Dona Nena rompeu o silêncio, com a voz suave, mas firme. Nos deixe lembrar da avó. Vamos falar sobre ela, sobre quem ela realmente era. A atmosfera mudava, os ânimos acalmando-se lentamente, dando espaço para lembranças mais afetuosas. Pedro lutava contra a ansiedade. Ele sabia que a avó tinha um papel fundamental na dinâmica da família. Era como se sua imagem pairasse sobre todos ali, observando, ouvindo, esperando que seus descendentes finalmente fizessem as pazes com o passado e o presente. Tio Paulo soltou um suspiro profundo, drenando parte da raiva. Ela sempre foi a mais corajosa entre nós, disse, quase em um sussurro. Lembro de quando ela se apresentou num festival. Ninguém acreditava que ela teria coragem, mas foi lá e cantou. Ufa, como se aquele dia tivesse mudado tudo. Uma sombra de nostalgia cruzou seu rosto. E o que você acha que ela diria? Agora, se estivesse aqui? Pedro fez a pergunta. Um frio percorreu sua espinha. A ansiedade misturava-se com a esperança. Queria acreditar que, talvez, a avó teria desejado que ele seguisse seu coração. Ela sempre disse que sonhar era o mais importante, tio Paulo falou, a firmeza em sua voz diminuindo gradativamente. Mas acho que a tradição nunca deve ser esquecida. A luta interna de seu tio era evidente. Ele se encontrava preso entre o amor por Pedro e o peso do que sempre foi considerado certo. E se a tradição e a paixão puderem coexistir? Pedro respondeu, os olhos ardendo de emoção. Eu só quero ter espaço para ser quem eu sou. Você não gostaria que eu fosse feliz? Que todos nós fôssemos?
Dona Nena contava os segundos silenciosamente, segurando a mão de Pedro com força. Vamos encontrar uma forma de honrar a avó, Paulo, disse ela, com a voz mais suave, mas imperturbável. A música é parte dela e, se olharmos bem, um lado dessa tradição. Com a música da vida, podemos ser um só. O silêncio tomou conta novamente, mas agora havia um sentimento de expectativa no ar, como se tudo estivesse à beira de uma mudança significativa. Contudo, as cicatrizes do passado ainda não estavam completamente curadas. Diante de toda essa tensão, uma ideia ousada brotou na mente de Pedro. E se fizéssemos um show em homenagem à avó, juntos? A ideia parecia pequena, mas era uma lâmpada acesa em meio à escuridão. Podemos mostrar que a música une e não separa, e quem sabe até convidar todos da família. O olhar de tio Paulo se suavizou ao ouvir a proposta. Era um passo audacioso, mas não poderia ignorar a conexão emocional que aquilo poderia criar. Mas a dúvida ainda permanecia. E se isso se transformar em algo que traga mais divisão? Tio Paulo questionou, o peso da incerteza ainda visível em seu semblante. A afirmação de Pedro era clara. Se fizermos do ponto de partida da avó algo nosso, podemos reescrever a história, Paulo. Ninguém precisa abrir mão de nada. Juntos, podemos celebrar não só a música, mas a nossa essência. Dona Nena olhava para o filho e o irmão, seu coração palpitando. O momento estava quase ali, à beira. Mas o que poderia acontecer se a ideia não fosse bem recebida? E se o passado fosse mais forte do que eles imaginavam? Precisamos decidir juntos, mas ninguém deve ser deixado de fora, Pedro insistiu, trazendo a esperança de um futuro mais unido. Com um brilho renovado, talvez houvesse uma chance de restaurar não apenas os laços familiares, mas a própria essência da família. Mas tio Paulo pronunciou algo que deixou todos em suspenso. Se você realmente quer fazer isso, terá que prová-lo. E agora, a luta de Pedro estava apenas começando. Ele teria que ir além, resgatar o que muitos consideravam perdido e levar sua música a um nível que ninguém esperava. O desafio estava lançado e as dúvidas ainda pairavam, mas a coragem da avó através de Dona Nena e o foco decidido de tio Paulo, todo o nervosismo começou a se dissipar. Quando chegou a hora, Pedro olhou para a plateia, as luzes o ofuscando por um momento. Ele respirou fundo. Era sua chance, não apenas de se mostrar, mas de mostrar a todos que a música poderia unir. As primeiras notas do seu violão cortaram o silêncio, ecoando entre os muros e corações. Esta canção é para aqueles que acreditam no poder do amor e da esperança, ele anunciou. As palavras ecoaram como um desafio e a multidão começou a se envolver. Enquanto tocava, cada acorde reverberava como uma promessa de mudança. Sua voz carregava a sinceridade que crescia em seu peito. Eu sou mais do que esperam de mim. Eu sou mais do que me ensinaram a ser. Umas palmas começaram a surgir, e aos poucos a plateia foi se envolvendo. Olhares de desaprovação se misturaram a alguns que vibravam, emocionados. Pedro notou que alguns dos seus críticos se viraram, surpresos com a força de sua performance. E no final, quando a última nota soou e uma onda de aplausos irrompeu, Pedro se sentiu leve, quase flutuando. Mas o círculo de amor e mudança ainda não estava completo. Ele mais uma vez olhou para a mãe, que estava à frente, cheia de lágrimas e um sorriso sincero. Ela via não só o filho, mas um homem, um artista, e tudo o que ele poderia ser. Dona Nena, com o coração em festa, levantou-se e, com os braços abertos, chamou Pedro. Ele correu para ela e, enquanto a abraçava, todos ao redor começaram a aplaudir ainda mais forte. Havia uma força coletiva ali, um aplauso que celebrava não só Pedro, mas todos os sentimentos que estavam finalmente sendo libertados. Ao fundo, tio Paulo, emocionado, começava a se unir ao coro de vozes. Já não havia mais dúvida, mas um entendimento. A música tinha feito uma mágica inesperada, e com isso a família começava a se curar. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam intensamente sobre Santa Luzia, Pedro percebeu algo profundo. A transformação não era apenas sobre ele, mas sobre cada pessoa que estava disposta a olhar para o outro com mais amor, aceitação e compreensão. Aquela apresentação tinha se tornado um novo começo, não só para ele, mas para todos ao seu redor.
E assim, a história de Pedro se entrelaçou com a de Dona Nena, tio Paulo e toda a comunidade, mostrando que o verdadeiro poder da música e do amor é sempre capaz de romper barreiras e unir corações. À medida que a cerimônia se desenrolava, um novo espírito de solidariedade começou a surgir. A plateia estava composta não apenas por amigos, mas por aqueles que antes se opunham ao projeto. Pedro havia, de certa forma, conquistado corações, e a transformação estava apenas começando. E agora é hora de você fazer parte dessa transformação que vimos acontecer aqui. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas, que impactam vidas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar amor. Comente suas reações e sentimentos sobre um final tão emocionante e transformador. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Vamos juntos espalhar essa mensagem incrível!